Olá, eu sou a escritora Sônia Rosa, eu sou uma escritora de literatura infantil, voltada para as questões ligadas ao protagonismo negro. Eu sou uma escritora de muitos livros, tenho 28 anos de carreira, sou uma professora aposentada, uma professora pública, trabalhei durante 30 anos no município do Rio, trabalhando com criança, fui professora alfabetizadora, também sou pedagoga, também sou escritora, mas a grande virada na minha vida, que potencializou os meus escritos, é a minha entrada no mestrado. Eu fiz um mestrado muito específico, que é o mestrado em Relações Étnico-Raciais no Cefet, Rio de Janeiro. Foi um portal, me abriu muitas portas, me fez entender um pouco mais aquilo que eu já sabia, que eu já sentia, que como discute, a gente tem uma inconsciência negra de ser. E eu uso muito esse sentimento, essa inconsciência negra de ser para dentro da minha obra, para dentro da minha vida. E o mestrado me ajudou a fazer essa costura, a entender a minha existência, a razão pela qual a minha dissertação foi autobiográfica, e eu fiz um passeio, uma visita amorosa a todos os meus livros publicados até então. E eu fiquei satisfeita, porque eu entendi que realmente havia ali uma coerência. Eu trazia para dentro dos meus livros, e continuo trazendo, livros com uma representatividade negra positiva, livros onde o amor também é protagonista, e as crianças, né, os personagens infantis, especialmente, né, bem apresentados, penteados, vestidos, e os não crianças, né, os adultos, também de uma forma interessante, todos protagonizados. Então eu sou uma escritora de literatura voltada para crianças e jovens, com foco do protagonismo negro e a representatividade negra positiva. O meu primeiro livro é O Menino Nito, que é um menino negro, protagonista, que eu lancei em 95, escrevi em 88, nessa perspectiva de ser um menino negro, protagonista. E o Nito, ele teve um diferencial, porque, sendo o meu primeiro livro, ele me deu também um caminho dentro da minha literatura e também me obrigou a estudar e entender melhor esse meu lugar de uma escritora que se propõe a colocar como publicação livros com esse protagonismo. Tenho muita alegria, né? Eu estou aqui com meus dois queridíssimos, os Tesouros de Monifa, onde todo aquele caminho, né, que o Nito me proporcionou trilhar, eu tenho aqui, né, os Tesouros de Monifa e também Raquel Trindade. Eu coloco esses dois livros, esses dois títulos que eu tenho aqui na companhia, como exemplos do que eu chamo da minha literatura. Eu, por conta do meu mestrado, que eu fiz uma dissertação autobiográfica, onde eu fiz essa visita à minha obra, aos meus livros, eu percebi, né, que havia algo que identificável dentro da minha obra, né, dos meus muitos livros. Eu identificava os personagens negros e também o afeto, o amor. E por conta disso, por esse amor, né, por essa presença desse afeto, eu achei que eu precisava buscar dentro dos meus outros livros, dentro da minha obra, se isso era fato mesmo. E realmente, quem me lê sabe que dentro dos meus livros vocês encontram amor e protagonismo negro. Vocês encontram aqui em Raquel, vocês encontram aqui em Os Tesouros de Monifa. E aí eu vou falar um pouquinho desse conceito que está, inclusive, lá no portal do Guelé 10, da Sueli Carneiro. Quem desejar pode acessá-lo. Esse conceito de uma literatura negro-afetiva é como eu acabei de dizer. Tem muitos personagens negros e tem muito amor.
E o que seria a fundamentação disso? A fundamentação é que o racista ele não consegue identificar na pessoa negra humanidade. E quando eu falo de amor, né, uma palavra que é maravilhosa, que é a base da vida, ela, por vezes, ela tem um atravessamento de algo piegas. A gente observa nas convivências do dia a dia que as pessoas ficam mais à vontade para relatarem raivas, ódios. Mas o amor, ele tem uma reserva, as pessoas ficam, às vezes, sem jeito de falar para o outro que ama, falar para o filho que ama, falar para a amiga que ama, para o primo, para o tio, para a tia, para a avó, para o colega. Então, eu não acho que o amor seja piegas. Eu acho que o amor, ele deveria ser o nosso guia, deveria ser a pauta das nossas vidas. Porque tudo que a gente faz, a gente tem a base do amor. Por que a gente trabalha? Para que a gente estuda tanto? Para que a gente... e por que a gente encontra uma pessoa, né, e resolve conviver com essa pessoa, compartilhar a nossa existência com essa pessoa, né? Então, no caso de um encontro, de uma partilha de um homem e de uma mulher, por vezes topam ter filhos, mesmo quando não é uma escolha hétero, né? Às vezes numa relação homoafetiva também se sente a necessidade de ter filhos. E isso tudo por conta do amor. É o amor que nos faz desejar multiplicá-lo. Então, eu falo que o amor, ele é eminentemente humano. E quando, dentro da minha literatura, eu digo e falo e faço uma literatura negro-afetiva, eu me proponho, além de abraçar em palavras, eu me proponho também fazer uma desconstrução nesse racista, na percepção de que caso ele goste da minha obra, que ele conte para o seu filho, que o filho ganhe de presente uma obra de minha autoria, ele possa ter a oportunidade e a experiência de repensar a desumanidade dele, porque eu escrevo no meu artigo que somente um ser dotado de desumanidade não consegue identificar a humanidade na outra pessoa. Então, é uma desconstrução, é uma perspectiva antirracista de fato, porque tenho muita alegria de dizer que Munifa, por exemplo, circula por todo o Brasil por conta de um abraço pelo PNLD e também circula especialmente por muitas escolas no município do Rio de Janeiro, onde a prefeitura adquiriu o Munifa. É uma circulação de uma formação antirracista através do livro infantil, que nesse ponto ele acaba ganhando uma denominação de um letramento racial, uma possibilidade, uma experiência que uma criança negra que se sente contemplada, bem representada, fica feliz de ver Munifa, de ler Munifa, de ouvir a história de Munifa. E a criança não negra, ela também fica feliz, porque a história é uma história bonita. E ela fica feliz porque ela vai receber também essa experiência de desenvolver a empatia pela diversidade racial. Então, ganha todo mundo. A mesma coisa em Raquel Trindade, uma mulher com essa potência que viveu e deixou um legado para todos nós, para quem mora no Embu das Artes, quem mora em São Paulo, em Pernambuco, em Rio de Janeiro e por onde o livro circular. Então, era sobre isso que eu queria contar para vocês, falar da importância da gente trazer para dentro da escola, especialmente que é o lugar de formação. Eu gostaria de falar
da minha formação, de como que eu me tornei uma escritora. É uma pergunta que eu recebo em todas as escolas. As crianças me perguntam, os professores, mas como é que é essa coisa de você virar escritora? E aí eu conto uma história muito particular, né? Eu sou de uma família muito pobre, a minha casa tinha algumas faltas, né? E não tinha livro na minha casa. Mas a minha casa tinha duas grandes riquezas, que era histórias e também amor. A minha mãe era uma mulher baiana e ela foi para o Rio de Janeiro, né, com 16 anos, e ela trouxe muitas histórias. A minha formação literária foi pela oralidade. Eu me apaixonei pela palavra falada, pela palavra cantada, em versos, em prosas, em trava-línguas, em trovinhas, em provérbios. Foi desse jeito. Essa é a minha história. E depois eu fui, aprofundando, entendendo esse meu lugar no mundo e descobri que aquilo que em algum momento me deixava um pouco desconfortável, porque eu converso e dialogo com muitas pessoas do mundo dos livros e as pessoas relatam as suas experiências literárias, a biblioteca do meu avô, os presentes que eu recebi de crianças, os livros da minha família toda, que eu montei a minha biblioteca. E essa não foi, de fato, a minha história, né? No entanto, hoje eu tenho muita alegria de dizer para vocês que eu fui formada pelo um dos valores civilizatórios afro-brasileiros que a Zoilda nos propõe, que é a oralidade. E quem me lê em Monifa, quem me lê em Raquel, vai ver essa musicalidade, que também é um dos valores civilizatórios, vai ver essa oralidade, essas marcas dessa formação afro-brasileira dentro da minha casa. E que essa é a minha ancestralidade, essa foi a maneira que eu aprendi a me apaixonar pela palavra, pelo ritmo, pelos tambores, por essa cadência, essa forma de dizer meio cantada, meio contada, meio gingada, essa coisa tão africana que está registrada no nosso corpo, na nossa forma de contar, de falar, de olhar, de ser, de existir, essa belezura africana marcada nas nossas existências. Então isso a gente poderia dar um nome de ancestralidade e também dessas memórias afetivas. E com relação às memórias afetivas, eu posso dizer que a minha mãe, ela tinha um projeto de sucesso para mim, mas ela não esperava que esse projeto se realizasse do jeito que se realizou. Então a minha mãe, além do amor, além da oralidade, além de ter me proporcionado essa paixão pela palavra, essa intimidade pela palavra, a minha mãe também tinha esse projeto de sucesso, mesmo sendo um contexto, uma ambiência pobre de recursos, mas rica de propósitos, rica de amor, rica de esperança, entendendo que quando você pega a sua palavra, você tem como se anunciar da melhor maneira. Eu aprendi isso dentro da minha casa. E depois, bem depois, com 7 anos, eu entrei para aprender a ler e escrever. E aí, aquela paixão pela palavra aumentou. Além das palavras ouvidas em forma de histórias, eu pude também beber nessas palavras registradas em livro. Mas o que eu queria ser mesmo era professora. Bendita a hora desse desejo e bendita a hora da realização desse desejo. Eu me tornei professora. E eu me tornei professora alfabetizadora. E eu alfabetizei muitas crianças com as histórias. Palavra viva, a força das palavras. E nessa minha troca, nessa minha relação íntima
com os meus alunos, onde a palavra mediava esse afeto de ensinar e aprender e ensinar. Eu descobri, em 88, que eu poderia escrever um livro para criança. Porque eu já contava história todos os dias, porque contar a história é uma forma de abraçar. Eu aprendi isso lá atrás, em criança, e fazia isso com os meus alunos. E aí, eu inventei o meu primeiro livro, O Menino Nito. E depois, eu fui trazendo outras histórias das minhas memórias. Minha mãe está muito presente dentro dos meus livros. Minhas ambiências de vizinhos, né? Que eu nasci numa favela no Rio de Janeiro. Então eu trago Dona Brígida, que era uma rezadeira. Então toda essa memória, essa ancestralidade, esse afeto transbordante, eu trago para dentro dos meus livros. Essas escrevivências, que é um conceito da Conceição Evaristo, nossa grande e queridíssima Conceição Evaristo, que é colocar dentro das histórias outras histórias, as histórias de muitos brasileiros que nunca chegavam e que agora chegam. E com a 10.639, que é aquela lei de grande conquista, que já está fazendo 20 anos, essa lei abraça essas tantas outras histórias. Ela pede, ela convoca essas outras tantas histórias, como diz a Chimamanda, né? Que é aquela escritora importante nigeriana. São essas outras histórias que precisam ser contadas. São essas escrevivências. Eu trazendo a história do meu irmão, da minha mãe, dos meus filhos, da minha ambiência de criança. Toda essa memória afetiva. Para que a criança de hoje ela possa entender, se reverenciar, ter como referência, né? Essas tantas histórias, para que a criança preta, especialmente, possa desenvolver o sentimento de pertencimento e possa desenvolver o alto amor, a sua autoestima. Ela pode tudo que ela quiser. Tenho muita alegria de falar sobre a 10.639, aquela lei importantíssima, um marco na educação brasileira, que foi ampliada com a 11.645 de março de 2008, onde inclui os indígenas. Mas eu faço um recorte na minha literatura com as questões negras. Então a 10.639, que faz 20 anos, eu falo para todo mundo que estiver me ouvindo, abracem com fervor essa lei. E eu digo isso para os professores, para os gestores e para as famílias. Porque que nenhuma família permita que a escola dos seus filhos trabalhem fora da lei. E eu queria dizer para vocês que a 10.639, ela não surgiu do nada. Ela é uma conquista. E para quem não sabe, parênteses, importante, o que é a 10.639 de 9 de janeiro de 2003? É uma lei federal sancionada pelo presidente da República da época, que era e é, que bom, né? O presidente Lula, que traz para dentro dos currículos de todas as escolas brasileiras, as públicas e as particulares, da educação básica, o que inclui todo mundo, de educação infantil até o ensino médio. Então, todo mundo precisa se envolver com a 10.639, gente, porque esta lei, ela foi uma conquista dos movimentos negros, uma conquista da sociedade civil. A primeira grande conquista, por quê? É dentro da escola. A escola, ela tem essa perspectiva de mudar e transformar, ou de manter. Então, quando a gente tem uma lei com essa característica, que traz a história dos africanos, que quebra as fake news que nos foram passadas ao longo dos anos, e a escola colaborou com as imagens de escravizados, acorrentados
deprimidos, olhando para baixo, sofrendo com dor, sem voz, sem vez. Ninguém contou que foram de 5 a 6 milhões de pessoas retiradas das suas casas, das suas ambiências, das suas famílias, e foram trazidas de uma forma desumana, de fato, em porões de navios que duravam quase 2 meses de viagem, os ditos navios negreiros, e que chegavam aqui. Muitos não conseguiam chegar, se jogavam no mar, ou por opção, ou por desespero, ou porque eram jogados porque, devido aos maus tratos de alimentação, de higiene, não resistiam. Os que chegavam aqui perdiam o nome que tinham, toda a sua história, perdiam toda uma vida para começar uma nova. Uma tragédia pessoal e uma tragédia coletiva. Mas vejam bem, muitas pessoas que chegaram aqui eram reis e rainhas. Essa é uma história que foi ocultada. Porque reinos no continente africano acabaram. A gente tinha no continente africano reinos inteiros com reis e rainhas. Cidades inteiras acabaram por conta da ganância dos colonizadores. E que isso seja dito, porque até então só se falou da dor e não se falou do protagonismo. Não se falou da força, da competência, da inteligência. Muitos que vieram para cá tinham uma tecnologia muito avançada, tanto para questões ligadas às minas, às pedras, ao trabalho de artesanato, de alfaiataria. Eram mestres, eram pessoas que tinham, algumas, que tinham uma força religiosa muito grande. Então, a gente tem que trazer que o continente africano são 54 países, sendo que desses 54 países, apenas 5 falam a língua portuguesa. Moçambique, Angola, Guiné-Bissau, São Tomé Príncipe e Cabo Verde. E não falam só a língua portuguesa. E os que vieram para cá, veio gente de Nigéria, de vários lugares, de Togo, Senegal, vieram para cá, cada um falando uma língua. Vejam como eram inteligentes as pessoas que chegavam aqui. Entre si, entre os africanos que chegavam no mesmo navio, a comunicação era difícil porque cada um falava uma língua. Quando chegava aqui, tinha a língua do colonizador. Assim que conseguia absorver essas linguagens, essas comunicações, se buscava articulação. Porque uma das grandes fake news que a gente recebeu, quando criança, eu especialmente, que sou uma mulher mais velha, era que havia uma conformação dos escravizados com a condição. Grande mentira. Onde houve escravidão, houve o desejo de libertação. Ninguém, já que estamos falando de seres humanos com inteligência, competência, sensibilidades, subjetividades, ninguém se conforma com uma condição de indignidade, sem liberdade, sem hora para parar de trabalhar, com chicotes, com uma forma indigna de ser tratado. Ninguém se conforma com isso. E os escravizados africanos que para cá vieram não se conformavam. E se articulavam, buscando um lugar para que pudesse viver dignamente, ter liberdade. O nome desse lugar são os espaços quilombolas, são os quilombos que fundaram. E detalhe, houve escravidão no Brasil todo. Logo, houve quilombos em todo o Brasil. E eu sou uma professora, trabalhei muitos anos na escola pública. Hoje eu faço consultoria em 3 escolas particulares aqui no Rio de Janeiro. E eu trabalho muito com as escolas, os professores pelo Brasil. E essa é uma demanda. Eu queria trabalhar 10.639, mas eu não sei como começar. Comece pelos quilombos. É assunto para 10 anos de currículo.
Podem começar, porque no Quilombo você tem a resistência, você tem a competência, você tem o coletivo, você tem uma busca de uma harmonia, de divisão de trabalhos, você tem um aprendizado muito bom. E o Quilombo que mais durou foi o Quilombo dos Palmares. Durou 100 anos. Por isso que a gente tem a consciência negra no dia 20 de novembro, que não é para celebrar, é para pensar que o Zumbi era um guerreiro que defendia o Quilombo dos Palmares, que era um quilombo que durou 100 anos e que a gente pode imaginar que ali nasceu, cresceu e morreu gente livre, um parêntese na escravidão. A gente precisa contar isso para as crianças, a gente precisa colocar isso nos currículos, a gente precisa protagonizar as escolas, as histórias pretas. A gente precisa contar isso, falar desses reis, dessas rainhas. A gente precisa contar, inclusive professores queridos que estão me ouvindo. Eu já ouvi, infelizmente, por essas minhas andanças pelo mundo afora, pelo Brasil afora especialmente, professores muito constrangidos. Eu queria trabalhar, mas tem essa coisa da religião. Gente, um professor precisa entender o papel dele de compartilhar os conhecimentos. Entender que num continente com 54 países, você tem uma diversidade geográfica, você tem uma diversidade política e você tem uma diversidade religiosa. Imagina um continente, é só a gente fazer um comparativo com a América do Sul. O Brasil é igual a Bolívia ou igual a Argentina, são movimentos distintos, de vidas, existências, concepções, construções políticas distintas. Então, voltando aqui à questão da religiosidade, que esse é o grande nó, é a pedrinha no sapato. Então, quero dizer aqui, para que vocês se libertem disso, porque isso é uma prisão. A religião, no continente africano, você tem os muçulmanos, você tem os evangélicos, você tem os católicos, você tem os ortodoxos, você tem, com certeza, deve ter o budismo, eu não tenho uma certeza, mas com certeza tem. Vocês também têm um culto aos orixás, que não é a religião oficial de um país, mas é uma religião que acontece em alguns lugares de alguns países. E são religiões que têm uma concepção um pouco diferente dessa coisa que a gente tem de ter um Deus, como os indígenas, que tem o Deus da lua, o Deus do sol. No culto aos orixás, a gente tem o Deus da planta, o Deus da cachoeira. É uma outra forma de entendimento do mundo que não é nem melhor e nem pior. A gente precisa trazer isso, porque o preconceito religioso, ele começa também, ele é ensinado. E a escola muitas das vezes mantém. Então a gente precisa falar das divindades, a gente precisa falar que não existe só uma maneira de pensar, uma maneira de viver, uma maneira de existir. Nós temos a diversidade sexual, a diversidade religiosa. A gente precisa ensinar isso para as crianças. Isso faz parte da formação saudável, para que a criança entenda. E as crianças entendem. As crianças são sábias. Então hoje a gente vê, eu trabalho com escolas que fazem um trabalho de uma educação antirracista de fato, e essas crianças estão ensinando as suas famílias. Então é muito importante que a gente abrace a 10.639 com fervor. Gestão não é favor protagonizar as histórias pretas, negras. Hoje, no Brasil, a gente tem um percentual de uns 56% de população negra. Não tem mais volta. A gente precisa entrar em contato com o mito da democracia racial, que é uma grande mentira, fake news. A gente tem que entender a branquitude, que é ver a pessoa branca e os seus privilégios, e os seus pactos na vida, que como diz nascimento. E a gente precisa se abrir para o novo. E não cabe mais, não é possível mais.
a sociedade ela carece de um entendimento melhor, de uma prática. E a Lei 10.639 é trazer para a pauta essas questões, para que nenhuma criança seja atacada de forma racista, que nenhuma criança seja magoada naquilo que é mais dela, que é o seu cabelo, que é a sua cor, que é a sua ancestralidade. E que o professor, por não saber, por não se interessar, por não achar que isso não é importante, ele muitas das vezes ele não acolhe essa criança, ainda faz pior. Diz que é bullying, mas é racismo. Então a 10.639, ela precisa acontecer dentro das escolas, porque ela é um grande farol que pisca, apontando e fazendo clarear as ideias e as percepções, para que cada professor identifique o desconforto que uma criança negra vive no seu cotidiano escolar, porque é no cotidiano escolar que o racismo se faz de uma forma muito presente. E a gente pode desconstruir isso, sabendo, entendendo o que é o letramento racial, estudando e trazendo a lei, porque a lei ela vai puxando a necessidade de estudar, de pautar essas questões. Esse é um assunto de todos nós. É um assunto de dentro da escola, de dentro das famílias, da sociedade. Então, gente, fica a dica. Abrace com fervor a 10.639. Ela é uma grande conquista. E comece pelos quilombos. Usem livros como, por exemplo, Os Tesouros de Monifa, que é uma carta de uma escravizada. Use também um livro dos Mocambos e Quilombos daqui, da companhia do professor Flávio. E tantos outros livros que podem ajudar a gente a compreender melhor aquilo que a gente não compreende. Não tem problema não saber, até porque esses saberes ficaram escondidos muitos anos, por conta da força da branquitude dos pactos narcisos. Mas agora eles estão aí disponíveis, tá certo? A gente precisa se apropriar dele. Resolvi escrever uma história para homenagear a Raquel. E é interessante que essa não foi uma ideia única, Outras pessoas em outros lugares, em coletivos negros, quiseram fazer essa homenagem. Mas eu quis fazer esse carinho para Raquel Trindade, pelo seu legado, e quis fazer isso em primeira pessoa. E por que em primeira pessoa? Porque isso também é uma estratégia que eu criei desde que eu entendi essa força das falas negras, a força da palavra em primeira pessoa, porque a pessoa negra, ela sempre foi relatada, ela sempre foi objetivada, ela sempre foi contada, alguém falou sobre. Então, nos meus livros vocês vão ver Esperança Garcia, O Dragão do Mar, que são heróis negros, o próprio Zumbi dos Palmares. Então, e agora Raquel Trindade. Raquel falando dela, contando a história dela. E foi uma ideia que eu tive. Foi interessante que eu tive essa ideia. A Raquel, poderia escrever uma história para Raquel. E eu entrei em contato com essa Raquel da minha adolescência, dessa Raquel conselheira, de uma mulher assim, muito empoderada, de uma mulher assim, muito dona dos seus caminhos, dos seus passos, uma mulher que ganhou um legado. Ela é filha do Solano Trindade. Gente, Solano Trindade foi um poeta negro, um homem que se dedicou, um militante negro, que fez todo um trabalho através da palavra, da literatura, da arte e da cultura. Casado com a dona Margarida, que também era uma mulher voltada para as questões do folclore, do popular. E essa foi a formação de Raquel Trindade, criança lá no Pernambuco. Eu queria contar isso. Vejam, Abdias Nascimento foi a pessoa que estava ali, acompanhando esse nascimento e esse crescimento. Então, uma pessoa afetada, porque vejam,
as experiências, né? As experiências de vida, elas nos dão um caminho. E não teve jeito. Ser filha de Solano Trindade, ser filha de Margarida, ter um tio, né, como Abdias Nascimento, na sua convivência, no seu crescimento, isso teve uma repercussão muito grande na existência de Raquel Trindade, razão pela qual ela se tornou uma mulher das artes populares. Ela fazia estilografia, ela cantava o maracatu. E a Raquel Trindade, lá no começo dos anos 80, 81, 82, então eu frequentei o Embu das Artes, que era uma cidade das artes, né? Era um lugar onde cabia a Raquel de uma forma intensa. E eu fiquei encantada, porque, vejam, isso não é história, isso é fato. No quintal da casa da Raquel tinha um teatro popular, onde as pessoas dançavam, onde elas faziam danças com esse histórico, né, africano. E eu ficava encantada com essa alegria dos batuques, né, dos tambores, das roupas coloridas, desses cultos animados, ritmados, lúdicos, né, em círculos, embalado por um batuque. Então isso me fascinava. E era ali a vida de Raquel, uma vida dedicada, um legado que ela recebeu de criança e que ela repassou para o Vitor da Trindade, que o Vitor é um artista, é um cantor, é uma pessoa da música, fez mestrado em música e agora está fazendo doutorado na Alemanha. A Regina também trabalha com arte, a Dadá, a filha, também trabalha com design. Todo um legado, todos os seus netos envolvidos nesse teatro popular Solano Trindade, em homenagem ao pai dela. É um legado que ela cuida agora de uma forma ancestral, já que ela não está mais entre nós presencialmente, mas que os filhos cuidam. E eu queria contar essa história, dessa alegria, dessa mulher conselheira de outras mulheres, atenta ao entorno, alegre, feliz, dançando. Era chamada de Raia Cambinda, né, por conta do maracatu, onde tinha um cortejo de maracatu lá no Embu durante muito tempo. Uma mulher fascinante que deu aula na universidade, sabe? Uma mulher que tinha diálogos políticos na busca da melhoria do povo preto, da sua cidade, do seu estado, do seu país, que estava no lugar certo, politicamente falando. Então isso é admirável. E eu escrevi para falar desse legado com muito amor, com muito respeito, com muito carinho. E a companhia, né, a Azahar, né, do grupo, chamou a Bárbara para que fizesse essas ilustrações belíssimas, alegres, com ritmo. Eu diria que é um livro que canta e que dança e convida o leitor para essa ciranda. E eu vou ler para vocês um trechinho. Aqui, e a Raquel que nos conta a história dela, e ela diz assim, num determinado momento: aqui tem o ritmo que você desejar. Jongo, bumba meu boi, maculelê e maracatu, capoeira, calango, samba de roda lundu. Também vale cirandar, todos juntos de mãos dadas, gentes de todas as idades, brincando e cantando, feito crianças. Vamos viajar nessa união de passos, de mãos e respiração. Essa ciranda que me deu foi Lia, que mora na ilha de Itamaracá. A cultura negra me embalou desde criança. Passo a passo, fui trilhando o meu caminho, sempre em defesa das mulheres e da mulher negra em especial. Minha arte é fruto da insubordinação. Sou coreógrafa, bailarina,
artista plástica, figurinista, folclorista, escritora, gestora cultural e professora. Corpo em movimento, movimento que gera e movimento que gira. Os braços balançam no ar para renovar as energias. A cada rodada, novos compassos criados. Em cada ginga, novas maneiras de olhar o mundo, envolvidos pelo som do batuque. Fui tecendo minha vida por onde passei. Nasci no Recife. A história de Raquel, seu legado, seu gingado, a sua dança, o seu trabalho social, a sua força, a sua presença como uma mulher negra empoderada, sabendo usar a sua vez e a sua voz, é um bom exemplo para a gente levar para a nossa sala de aula, para trabalhar a 10.639. A gente não precisa falar da dor, a gente pode falar da alegria, do batuque, do tambor. E o tambor, minha gente, conta tanta coisa pra gente. A gente para e pensa no batuque do tambor. Escuta o batuque, vê o que ele conta pra gente. Professora, professor, escute o toque do tambor. Leva para sua sala. Conta para os seus alunos. Você vai ver, vai fazer toda a diferença. Não espera maio, novembro não. Faz isso de janeiro a janeiro, porque assunto tem, histórias tem. Vamos trazer para dentro da sala de aula. Vida longa a 10.639. Saúde para 10.639. Que ela pulse dentro da escola.